Eu estava em um lugar. A história que eu vou contar é sobre Deus, o nosso Pai Celestial. Ele de repente falou comigo, Maria. Eu falei, ó Senhor. Ele falou, pega aquele colar que eu te dei e doa lá na igreja. E fala com eles que é para fazer uma rifa. E você participa dele. Eu fui, procurei um guarda e falei, ô seu guarda, o senhor faz favor me ajudar a aproximar deles, porque eu venho aqui na igreja São José, eu sinto que participo da missa, mas não tenho esse conhecimento com eles, nenhum. Aí ele foi muito bacana, o seu guarda falou assim, você quer que eu te ajude, Maria? Eu falei assim, mas é leve, eu posso levar, obrigada, muitíssimo obrigada. Aí ele me levou, entrou lá dentro, conversou com eles, com pouca. Ele abriu a porta e eu entrei. E ele falou, pois não? Eu contei a história, falei, se é que o Papai Celestial falou pra mim que era pra mim pegar e passar pra vocês, fazer uma rifa, isso aqui. Aí lá, e aqui não faz o rifa, sei lá, pode ser que a gente faça, e que não fazia. Tá, então fica aí. Ele mandou trazer, então deixa. E fui embora. Quando eu assisti a missa todinha e fui embora. Quando eu entrei dentro do ônibus, o meu espírito voltou para a igreja e eu não me via dentro do ônibus, eu me via dentro da igreja. E o meu braço espichou e entrou dentro da parede, adentro, na direção que eu falei com aquele homem e entreguei a caixa que estava o colar. Depois, eu voltei ao normal, eu já estava dentro do ônibus. Eu falei, o que está acontecendo? Aí apareceu uma coroa na minha cabeça. Aí daquela hora, apareceu aquela coroa, eu fiquei olhando, a coroa era de ouro puríssima. E o Senhor falou comigo, o meu Pai Celestial, Angelina, esta coroa representa o respeito. Falei, obrigada, papai. Muito obrigada. Antes de eu pegar o ônibus, quando eu saí da igreja, eu passei na rua, cheguei numa avenida, atravessei a avenida. Passei numa casa lotérica para me pagar a conta. De repente apareceu um homem e uma mulher. Eles olhavam para os dois e sorria desesperadamente. Não era normal. Naquele momento eu via que aquilo não era comum. Aquilo era demônio. O que o mundo faz, aspirado por Satanás. Eu falei, nossa Senhor, o que eles estão fazendo? Nas gravações eu posso gravar? Ele falou comigo, é assim que os demônios agem mesmo. E você, Angelina, você não intimida em frente ao maligno. Você nunca intimida em frente de todo mal. Naquele momento, eu fiquei pensando. Aquilo mesmo, aí ele falou, isso mesmo, são demônios mesmo. Eles agem assim mesmo. Você não intimida com o mal, com todo mal. Eu fiquei pensando naquele momento e fiquei com muita coisa na minha cabeça. Cheguei em casa, fiquei feliz, rezando e deitei. Tive uma visão de um garfo, de repente, uns garfos tipo pratas na minha frente. E de repente eu tive visão da tentação também. E de repente eu vi o Senhor falar comigo, Maria, chama o Espírito Santo para te salvar. E eu chamei, vem Espírito Santo, vem me salvar, por favor. Vem Espírito Santo, vem me salvar, por favor. Vem papai, vem me salvar. Aí de repente eu vi o colar na igreja em pé. Ele transformou em uma cortina
toda dourada, redonda. E essa cortina, eu estava no meio dela. E ela ligou até o céu, com milhares de anjos descendo e subindo. E o Espírito Santo falava comigo: Angelina, o que você está vendo, isso é bênçãos infinita. E eu falei: glória a Deus, aleluia, papai, aleluia, aleluia, aleluia. Antes de eu ter essa visão, eu vi a tentação transformando numa pessoa que é meu irmão. E aí mostrava que a tentação aparece como parente da gente para tentar confundir a gente. Eu falei, graças a Deus que o Espírito Santo não deixa eu me confundir. Confundido é de ser Satanás e o demônio. Eu não. Aí naquele momento eu continuei naquela cortina dourada. E eu falei, Senhor, quando eu estava no ônibus, eu lembrei da capa que o Senhor me deu uns anos atrás e colocava sobre mim uma capa dourada. Ele falou, Angelina, a capa dourada representa realeza. E eu fiquei vendo as maravilhas do céu, os anjos descendo e subindo. E o Senhor conversando comigo, invoca o Espírito Santo para Ele te salvar, Angelina. Glória a Deus, aleluia. De repente parecia que tinha pedra rodando no meu cérebro, parecia que estava arrancando o meu cérebro para fora. E ali o meu corpo ficava quente, como fosse que tivesse ligado num grau muito alto. E eu esquentava e suava e corria água quente. E eu os falei, obrigado, papai, Espírito Santo, por ser tão bondoso comigo. Eu sei que é o Senhor que está aqui. É a sua presença, meu Pai. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo. E ele falou comigo, o que você está vendo é a realeza celestial. O que você está vendo é bênção infinita, Angelina. E o Senhor me abençoou naquele momento. Eu não queria levantar daquele lugar. Eu queria só sentir a presença do Espírito Santo 24 horas. Ó Deus Todo-Poderoso, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Eu não quero te perder. Eu não quero te perder, porque quando eu estava no serviço ontem, eu estava tão cansada do mundo, mas tão cansada, que eu falei, Senhor, desliga meu corpo, eu não quero ficar aqui mais. Eu tô cansada disso aqui, a gente só vê maldade nesse mundo. E o Espírito Santo falou comigo no serviço ontem, mundo mal, essa vida é tão curta. E ele ficou perto de mim. E meu coração ficou alegre. E eu fui pro banheiro e eu senti a presença dele e vi o anjo Arcanjo Miguel dentro onde eu estava no serviço. E ele falou, o que eu posso te ajudar? Eu falei, afasta tudo que pode me prejudicar do mal. Me ajuda a seguir os passos para o nosso papai, meu irmão. Arcanjo Miguel, me ajuda, porque eu preciso. Muito obrigada, meu irmão celestial. E naquele momento eu lembrava de tudo isso, sentindo a presença do Espírito Santo. E o meu corpo esquentava e corria aquela água quente. E representava que era o Espírito Santo queimando todo o mal que estava me atingindo. Ali eu ficava pensando só no céu. Parecia que eu esqueci da terra. Parecia que eu não queria voltar ao normal. Eu queria ficar ali para sempre com ele. Mas quando faltou um pouco, eu fui na minha mente, eu tenho que trabalhar, papai. Eu tenho que trabalhar. O Senhor vão comigo onde estiver. E não me deixe, Senhor Espírito Santo, meu Pai Celestial. Eu preciso do Senhor. O Senhor é o amor puro e santo. O Senhor é meu amor. Vamos renovar a minha aliança com o Senhor da castidade que eu fiz muitos anos atrás, que eu viverei só para ti, hoje e para sempre. Amém. E assim o Senhor me levantou e me pôs de pé e eu vim trabalhar.
Que Deus abençoe meu emprego, meus patrão que paga meu salário. Que o Espírito Santo abençoe a minha família e meu povo. Que abençoe a vizinhança. E assim eu vim para o trabalho. E quando eu estava andando, eu vi o moço. E quando eu pensava nas guerras de Nigéria, de outros países que está destruindo os cristãos, mas a revolta voltou mais forte ainda. E eu falei, caí de joelho aqui no serviço e falei, Senhor, não deixa o cristão ser destruído, Senhor. Não deixe, Senhor, que quando a guerra vir destruir o cristão, que o Senhor é defender a terra, que o cristão é de ser salvo, mas aquele que não foi cristão, aquela terra é defender, e o que não é cristão, na fenda é de descer. Em nome do meu Pai, o Todo-Poderoso, o amor puro e santo, o Senhor Espírito Santo, em nome da terra, que Jesus nasceu, Jerusalém ali, aquele lugar é de ser honrado, que ele vai descer do céu com toda a sua glória e vai salvar seu povo mundialmente, que os cristãos é de Deus, que o cristão é de Deus, que o mundo não é nada diante dele. O que for cristão é de ser protegido por Deus, sim. E quando a guerra vir, a terra é de defender. O cristão é de ser salvo e o mal é de descer. Em nome do meu Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu afirmo essas palavras. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. E depois os anjos cantavam e minha mente ficava ligada como fosse que eu tivesse conectado ao céu e ligado à terra de repente. E assim era o que falava. Aleluia, 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 aleluia. E essa oração que eu fiz não foi só para um lugar, ela é para o mundo inteiro, mundial. Que Deus é de guardar o cristão. Não importa de quem seja o mal que estiver vindo do quarto canto da terra, ele é de ser esbarrado pela mão do Santo Espírito Santo. Ele é tão guerreiro e poderoso que nada pode com ele. Que o exército secreto celestiais, ele é real porque eu conheço. E eu afirmo essas palavras em nome do meu Pai, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que o Espírito Santo nos guarde hoje e para sempre. Amém. E que nós cristãos é de ser selado em nome do nome de Senhor Jesus Cristo de Nazaré e selado pelo seu sangue, para nada nos deter e não nos parar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. 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 Amém, 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 amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Dou graça em tudo. Todo tempo. Porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor que é dono de tudo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Então, o mal não pode vencer. Em nome de Jesus Cristo Nazaré. Em nome do Espírito Santo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Glória a ti, papai.